Olá, mais um Saúde e Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. Desde já, muito obrigada pela sua companhia e audiência ao longo da nossa programação. E agora chegou aquele momento para a gente falar um pouquinho sobre saúde, cuidados, tratamento, enfim, levar informação de qualidade para você que está acompanhando a gente, para não ficar dúvida, porque o importante é cuidar da saúde e prevenir sempre. Então faz o seguinte, tem alguma dúvida? Quer saber mais sobre alguma doença? Como eu digo sempre aqui, deixa anotado o número do nosso WhatsApp, é esse aí que já está aparecendo no seu vídeo, deixa ele no seu celular, tem alguma dúvida, quer saber mais sobre alguma doença? É só mandar para cá, que a nossa produção vai atrás de um especialista para a gente falar aqui dessa doença que você aí está com alguma dúvida, né? Então deixou anotado? Agora sim, vamos ao tema do programa de hoje. O recado hoje é para a mulherada, porque a gente vai falar sobre o câncer de colo do útero. Pois é, um câncer é uma doença que acomete aí tantas mulheres. Por isso, no Saúde e Vida de hoje, olha só, a gente está recebendo a doutora Georgia Sintra, ela que é ginecologista oncológica e está aqui no programa para tirar todas as nossas dúvidas, falar um pouquinho sobre essa doença. Mas antes de mais nada, doutora, muito obrigada por aceitar o convite, parar todos os seus atendimentos. Sei que vida de médico é sempre corrido, mas a senhora fez questão de tirar as nossas dúvidas hoje, então muito obrigada. Olá, Viviane, olá a todos. Eu que agradeço o convite. Uma honra poder dar mais informação e trazer conhecimento sobre essa doença tão importante no nosso país. Doutora, quando a gente fala então de câncer de colo do útero, essa também é uma doença conhecida como câncer cervical? É esse também um outro nome dessa doença ou não? Perfeito, Viviane. Então, o colo do útero ele tem um outro nome, é um nome mais técnico, né, que a gente fala, que é o cérvix uterino. Essa palavra cervix, ela vem do latim pescoço. Se a gente lembrar do formatinho do nosso útero, o colo do útero é a parte final, é onde ele é a parte do útero que já está na vagina e ela afina parecendo um pescoço. É a parte do útero que dilata, que abre quando nós vamos ter um parto normal, por exemplo. Então, mas é perfeito. Esse é uma outra terminologia, um outro nome para essa parte do nosso corpo. E quando a gente fala então dessa doença, ela é silenciosa ou não? Ela é. Então, é uma doença que ela demora muitos, muitos anos, desde o início do fator de risco principal, que é a infecção por um vírus extremamente comum chamado HPV, até de fato se tornar um câncer. E é uma doença que a gente, por ela ser lenta no desenvolvimento, a gente tem muito uma janela de oportunidade, a gente tem um tempo longo para conseguir identificar antes dela se tornar de fato um câncer ou antes dela se tornar numa situação que já o tratamento é mais difícil. Mas ela é lenta e nos dá a oportunidade de ajudar essas mulheres antes de chegar numa situação mais complexa. A senhora disse aí, né, o HPV. Papiloma vírus humano é esse? Essa é a descrição dele? Perfeito. Então, HPV é uma sigla, né, para esse tipo de vírus, é o papilomavírus humano. É a principal infecção sexualmente transmissível que existe. Qual que é a chance de alguém ter contato com esse vírus? Então, da população que já iniciou atividade sexual, 80% vai ter contato com esse vírus. E ainda um tabu, sabe, Viviane? Quando a gente fala assim, o HPV, as mulheres, os homens associam isso a algo feio, algo sujo. A gente ouve isso com os pacientes, sabe, essa palavra. Mas se você for pensar 80%, é a imensa maioria das pessoas que já tiveram atividade sexual. Por ser tão, tão comum, a gente tem que parar de encarar como um tabu, entender sobre essa infecção, saber as consequências dessa infecção para a gente se cuidar e se prevenir. Agora, doutora, uma curiosidade, né? Esse tipo de câncer, o principal agente, o principal causador, veja se é assim que fala, é o HPV. Agora, como é que um vírus pode causar um câncer? É isso?
É isso mesmo. Então, e assim, não é só o vírus do HPV que está relacionado ao câncer. Em relação ao colo do útero, a principal causa, mas nós temos outros tipos de vírus que estão associados a câncer. Por exemplo, os vírus da hepatite B e C estão associados ao surgimento de câncer de fígado. E qual que é a explicação, né? Quando tem essa infecção, o DNA desse vírus ele é incorporado ao DNA das nossas células normais. Isso muda essa célula e ela passa a perder a proteção de não se replicar. Ela replica e dá até virar uma célula cancerígena. Mas não é a única forma de infecção viral que pode estar associada ao câncer, mas você falou perfeitamente. A principal causa do câncer de colo de útero é o vírus do HPV. Mas eu já vou fazer uma explicação que é uma dúvida que a gente tem muito no consultório. Então, se 80% das pessoas vão ter contato com o vírus do HPV, todas as pessoas vão desenvolver câncer? E graças a Deus a resposta é não. Então, muitas pessoas têm contato, normalmente no início da atividade sexual, né? Quando a gente começa a ter atividade sexual. Só que a maioria dessas pessoas, ela consegue eliminar o vírus através do seu sistema imune. Uma minoria fica com uma infecção persistente, então o vírus continua no corpo dessa pessoa. E são essas pessoas que têm um risco daí de vir a desenvolver de fato o câncer. A senhora disse aí, fica com essa infecção e a gente disse que ela tem uma evolução lenta, né? Então, quais são os sintomas? Eles demoram para aparecer? Aí fica aquela dúvida, se é uma infecção, tem o sintoma? Como que é isso, doutora? Explica pra gente. Então, perfeito, a dúvida é super comum também. Então, como que eu sei se eu tenho HPV ou não, né? Então, primeira coisa é que a maioria das pessoas, ela tem a infecção assintomática. Então, o HPV está no corpo, mas ela não sente nada. Existem vários tipos de HPV, vários. Alguns estão associados ao surgimento do câncer, outros estão associados ao surgimento de verrugas. E são separados. Normalmente, os que causam verrugas não vão causar o câncer, tá? São situações muito específicas que têm essa que coincide, mas em geral, o que causa verruga não é o que causa câncer. Então, as pessoas que têm a infecção pelo vírus que causa verruga, ela pode vir a desenvolver verrugas e ela identifica, sente, palpa aquela verruga. Agora, as que estão infectadas pelo vírus que está associado ao câncer, em geral, ela não sente nada, nada. Ela não sente nada mesmo. Como descobrir se tem ou não HPV? Então, essa é uma dúvida que muitas pacientes trazem, assim, eu quero saber se eu tenho ou não. E existem testes, a gente chama de testes moleculares, que pegam um pouco de secreção da vagina ou do colo do útero e pesquisam ali a presença ou não do HPV. Hoje, nós fazemos esses testes em mulheres acima dos 30 anos. E é comum chegar as mulheres no nosso consultório e falar, mais jovens que isso, falar, eu quero saber. Por que nessa população a gente não tem indicação de pesquisar ou não? Porque, como eu já disse, é muito, muito, muito comum. É super comum. E para nós, o que é importante? É saber a mulher que tem infecção persistente. Lembrando que eu falei, a maioria vai pegar, a maioria vai eliminar. As pessoas que não eliminam, que estão em risco de desenvolver o câncer. Aos 30 anos, em geral, as mulheres já eliminaram, as que, né, conseguem pelo sistema imune eliminar. Então, é nessa população que a gente tem aí a opção de fazer esse teste para saber se ela tem um HPV ou não, para saber se ela é alguém que está em risco. Se veio positivo, quer dizer que ela vai ter o câncer? Também não. Mas é alguém que a gente tem que ficar mais de olho, que tem que fazer exames mais precisos, por exemplo, a colposcopia, para, né, fazer, como a gente comentou no começo, um diagnóstico precoce e, de preferência, antes de vir, de fato, a desenvolver um câncer. Doutora, esse teste que a senhora se refere, ele é o Papa Nicolau ou nada a ver, são exames diferentes? São exames diferentes, tá? Então, o Papa Nicolau, a gente chama de citologia. O que é essa palavra? O médico, o enfermeiro, ele raspa com uma pazinha ali o colo do útero e põe numa lâmina. E daí,
os técnicos, ou o médico olha o aspecto dessas células que foram raspadas e falam, olha, essa célula está com um aspecto de suspeito, um aspecto de alguma alteração, ou não, essas células estão normais. É importante a gente fazer essa diferença e informar sobre as opções que as mulheres têm, né? Então, hoje, pelo nosso Sistema Único de Saúde, que vou fazer um adendo aqui que é maravilhoso, né? E que pouquíssimos países no mundo têm a riqueza de exames e de disponibilidade de tratamento como o nosso Sistema Único de Saúde de forma gratuita. Mas pelo nosso Sistema Único de Saúde, o que está disponível é o exame do Papa Nicolau, que é um exame que é suficiente e ótimo para fazer esse rastreamento e essa detecção precoce. O teste de HPV, ele é bem mais caro. E pelos estudos que têm sido feitos, pelo menos no Brasil, ainda não estamos em fase de implementar ele no Sistema Único de Saúde. Mas o que nós temos de dados pelo Papa Nicolau, a gente tem uma proteção e um rastreamento adequado. Mas são testes diferentes. Então, um olha as células do colo do útero da mulher. O outro pesquisa se existe o DNA do vírus naquela secreção. São totalmente diferentes, mas o objetivo dos dois é semelhante. Achar as mulheres que estão em risco ou que têm alguma coisa que pode vir a desenvolver ou que já tem alguma lesão associada ao câncer de colo de útero. Doutora, essa mulher aí que desenvolve, né, esse tipo de câncer, começa a aparecer sintomas ou não? Só quando ela faz o exame que vai detectar? Como que descobre aí que ela então já está com câncer? Perfeita pergunta, gente. Então, voltando à historinha, né, desse câncer. A mulher pega, né, tem contato com o vírus do HPV, depois de anos, ela desenvolve lesões pré-câncer, que a gente chama de NIC, que são alterações na célula, pequena, a olho nu a gente não vê nada no colo do útero, e por isso ela não tem sintomas. Aquilo um dia vira câncer, e daí sim ela pode começar a ter sintomas. Quando é um câncer muito, muito pequeno, também a maioria não tem sintomas. Você só consegue descobrir se ela vai no ginecologista e faz algum desses exames, principalmente o Papa Nicolau. Quando que ela vai começar a ter sintoma? Quando esse tumor já ficar de um tamanho maior, a ponto de apresentar sangramento. O mais comum é sangramento durante o ato sexual, por conta de um trauma mesmo ali, né, de bater no colo do útero, aquela lesão, aquele tumor pode sangrar. Mas outros sintomas que são comuns é um corrimento com um odor pior, um odor ruim. E quando já aquele tumor realmente está bem avançado, um tamanho bem maior, essa mulher começa a sentir muita dor e ele pode, né, começar a invadir órgãos que são próximos, principalmente a bexiga e o intestino. E quando invade a bexiga ou as estruturas do sistema urinário, ela pode vir até a desenvolver insuficiência renal. Mas isso nós estamos falando de casos realmente bastante avançados. Como eu disse, temos um longo tempo até chegar numa situação dessa. É importante as mulheres estarem atentas ao seu corpo. A gente sabe o que é um sangramento que é menstrual, que é meio uma menstruação bagunçada, e um sangramento diferente, estranho. E a gente não pode falar, depois eu vejo isso, tem que procurar ajuda, procurar um atendimento médico para detectar um tempo da gente poder tratar. Entendi. Então, doutora, vou acabar fazendo 2 perguntas, né. Sobre o tratamento, né, vamos falar então primeiro se ela descobre esse câncer, então, de forma precoce, ainda no início. Como que é esse tratamento? E depois, pegando o gancho da resposta, se já está avançado, e aí, como que funciona esse tratamento, né? São diferentes aí? São bastante diferentes. O nosso alvo, o nosso objetivo é realmente detectar pelo Papa Nicolau e, eventualmente, no futuro, pelo teste de HPV, as mulheres que têm a lesão pré-câncer. Quando ela tem a lesão pré-câncer, o tratamento é bastante simples. A gente basicamente tira um fragmento maior, de uns 2 centímetros do colo do útero, uma cirurgia pequena que em muitos países é feita inclusive no consultório, nem precisa ir para um centro cirúrgico, por exemplo.
Já quando isso virou um câncer, em geral, o tratamento é de cirurgia. Essa cirurgia, se é um câncer muito pequenininho, de milímetros, até 3 milímetros, é retirada do útero como se fosse retirar o útero por mioma ou outras causas benignas. Se ele já está um pouco maior, aí é uma cirurgia bem maior, em que nós tiramos o útero e algumas estruturas que são laterais ao útero, que daí nós chamamos, é uma cirurgia mais radical, a gente chama inclusive de esterectomia radical. Em casos avançados, a cirurgia ela não ajuda. As pacientes perguntam isso, elas chegam assim, mas por favor, o meu tumor está no meu útero, tire meu útero. Só que os estudos científicos mostraram que a cirurgia, além de ser muito grande e com riscos, ela não cura. E aí, o tratamento padrão é a radioterapia, feita simultaneamente com uma quimioterapia. Então, são várias formas diferentes de tratamento e, como você perguntou muito bem, depende do tamanho do tumor, que a gente chama em oncologia de estadiamento, se ele é inicial ou se ele é mais avançado. E doutora, a senhora disse até, para detectar o HPV, se a mulher tem, faz aquele teste, né, a partir dos 30 anos, né. E como que fica a vida da mulher que é detectada, então, com esse HPV? A vida aí porque hoje a gente vê que as mulheres estão deixando, principalmente para ter filhos, mais tarde. E aí? A gente falou aí desses 2 tipos de tratamento, quando é feito o diagnóstico de forma precoce, tem aí todas as chances de cura, faz uma cirurgia mínima, só tira aquela ferida, e tem também aquele que foi, como a senhora disse, né, que o estágio da doença está mais avançado. Como que fica essa vida dessa mulher? Na prática, essa doença aparece aí mais ou menos em qual faixa etária? É nessa mesmo, entre 30 e 40 anos, que a mulher ainda está pensando em ter filhos, já que a gente está deixando cada vez mais para depois? Nossa, excelente pergunta, Juliana. Então, também só, eu falei da indicação do teste de HPV, mas é importante as mulheres saberem também que o Papa Nicolau, pelo Instituto Nacional de Câncer, eles indicam a partir dos 25 anos, algumas sociedades médicas a partir dos 21, né? O Papa Nicolau. O HPV que é um pouquinho mais tarde, mas como você falou perfeitamente, a chance da mulher, então, vir a desenvolver o câncer de colo de útero aumenta a partir dos 30, justamente por essa história que nós contamos, que o tempo até a infecção até aquilo virar um câncer, né? Hoje nós falamos muito sobre oncofertilidade, que é uma palavra, né, meio elaborada, mas basicamente é o que você perguntou. As mulheres estão demorando mais para ter filhos. Um dos fatores de risco para a gente desenvolver um câncer é a idade, e a gente está cada vez se deparando mais com mulheres com diagnóstico de câncer e que ainda querem ter filhos. E tem se desenvolvido muitas pesquisas sobre a segurança de você fazer um tratamento oncológico que permita essa mulher ainda engravidar. Em câncer de colo de útero, nos iniciais, então que a gente detecta bem no começo, é possível fazer uma cirurgia menor que preserva a parte de cima do útero, o corpo do útero, que é basicamente onde o nenê cresce, de forma a permitir que essa mulher consiga engravidar depois. Aí correr sem tranquilamente? Em geral, não. A gente considera uma gravidez de alto risco, né? Mas pelo menos dá a opção para essa mulher, caso ela ainda queira, de ainda engravidar. Nos tumores mais avançados, aí não é seguro. Nós não temos dados para falar que é seguro fazer um tratamento que ainda preserve o útero dela para ela conseguir engravidar. Mas isso é uma coisa que a gente tem estudado muito para dar todas as opções para a mulher. Cura e ainda o sonho de ser mãe se ela quiser. E quando a gente fala nesse tipo de câncer, né, a gente falou lá no começo HPV. Tem vacina. Pode-se dizer que a vacina é uma forma de prevenção? Esse é o único câncer, a senhora vai poder me dizer melhor, que tem como prevenir dessa forma, vacina? Pois é, né? Olha, então, a gente conhecendo mais uma doença, a gente começa a pensar isso. Como que a gente faz para essas mulheres nunca virem a desenvolver isso, né? Então, a Organização Mundial de Saúde, ela entende o câncer de colo de útero como algo muito grave,
porque como tudo que a gente conversou, a gente sabe a causa, a gente sabe que existem formas de prevenir, né? Como detectando, então, antes dele virar um câncer, e agora, com a vacina, a gente sabe uma forma dela nunca a vir a desenvolver nem a doença precursora, né? Então, a gente segue esses pilares, a OMS dá essa orientação. Primeiro, o ideal, nunca vir a nem desenvolver, então, vacina. 90% das meninas e dos meninos até 14 anos, idealmente vacinados, essa é a meta. É difícil, mas é a nossa meta. Rastrear essas mulheres, então ter pelo menos 70% da população que faz os exames preventivos. E claro, se alguma escapar e tiver o câncer, que essa mulher tenha acesso ao tratamento. Mas a vacina contra o vírus do HPV, ela é uma vacina que é importante a gente reforçar hoje, que tem muitas dúvidas sobre os trabalhos científicos, ela é segura. Ela existe há muitos e muitos anos, já foram feitas mais de 20 milhões de doses dessa vacina até o ano de 2015. Então, assim, é uma vacina que já tem muito tempo. Às vezes a gente ouve os termos experimental, mas depois de muito tempo a gente fazendo essa vacina, seguindo essas meninas e esses meninos e vendo a segurança, a gente nunca mais, não chama mais de experimental. E ela tem uma proteção contra a infecção muito alta. Então, você gera os anticorpos e, ao ter contato com o vírus, você nem chega a se infectar. Então, como você falou perfeitamente, Viviane, é uma vacina que protege a pessoa de desenvolver um câncer. E é importante que a gente está focado na saúde da mulher, né, nessa conversa, mas o HPV está associado a outros tipos de câncer. Câncer ali da região genital, então vulva, vagina, canal anal, mas também tumores de cabeça e pescoço, também estão associados ao vírus do HPV. Então, tanto meninas quanto meninos, ao se vacinar, eles são protegidos ao desenvolver esse câncer. Lá no comecinho eu falei também sobre o vírus da hepatite B, que também está associado, né, ao câncer de fígado, e existe a vacina da hepatite B também. Então, são duas vacinas seguras, dadas há muitos anos, com uma cobertura grande, muitas pessoas vacinadas, para a gente daí ter noção da segurança, e hoje a gente sabe que ela é segura, e que, ao impedir a infecção por esse vírus, impede o desenvolvimento de câncer de várias partes do corpo, e não só do colo do útero. Doutora, a gente está falando aí da vacina, que é uma forma de prevenção que meninos e meninas devem tomar. E falando em consulta médica, qual que é o período? É uma vez por ano, a cada 6 meses? De quanto em quanto tempo a mulher, a menina, enfim, deve procurar um ginecologista, o médico, fazer o exame de Papa Nicolau, principalmente aí o que está disponível, né, para todo mundo? Como que deve ser essa rotina para ter aí toda essa checagem, todo esse acompanhamento? Perfeito. Então, a nós ginecologistas, a gente orienta, né, as meninas a nos procurarem quando tiverem sintomas relacionados à menstruação, dor, outras coisas, mas o início da atividade sexual é uma fase muito crítica. Nós podemos orientar sobre prevenção e proteção de infecções sexualmente transmissíveis, o HPV inclusive, mas tantas outras, sífilis, HIV, que infelizmente a gente vê ainda aumentando o número, tá? Mas sabendo que essa história natural que a gente fala da infecção até a gente começar a ter algum sintoma, algum sinal ou alguma preocupação em relação ao câncer do colo do útero, que o INCA, né, o nosso Ministério da Saúde, orienta começar o rastreamento do colo de útero aos 25 anos. Como que é a orientação do Ministério da Saúde? A gente precisa ter 2 exames normais, com intervalo de 1 ano entre eles. E a partir destes 2 exames normais, poderia fazer o intervalo a cada 3 anos. Se você for olhar em outros países, varia muito, tá? Então, qualquer exame de rastreamento, exame de prevenção, depende muito da quantidade de casos que aquele país tem, o comportamento da população daquele país, e o nosso Ministério da Saúde deu essa orientação, então, a partir dos 25 anos. Outros países começam com 21 anos. Então, por que eu reforço isso? Porque às vezes você vai num ginecologista e ele segue a orientação de uma sociedade médica de outro país e pode iniciar antes.
Mas antes dos 21 anos, não. Não faz sentido colher exame de Papa Nicolau antes dos 21 anos, porque você pode detectar até alguma coisa relacionada ao HPV, mas que aquela pessoa vai eliminar aquilo sozinha. E você estressa todo mundo, às vezes faz um tratamento desnecessário que o próprio corpo dela iria eliminar. Então, para, né, dar uma reforçada, Ministério da Saúde do Brasil, a partir dos 25 anos, 2 exames normais com intervalo de 1 ano permitiria fazer um exame trienal, a cada 3 anos. Em outros países, a partir dos 21 anos, alguns médicos optam por um exame anual. Mas o que a gente tem do Ministério da Saúde é essa orientação. E esse acompanhamento deve ser pela vida toda, doutora? Mulheres que entraram na menopausa também continuam fazendo todos esses exames, todo esse acompanhamento? Como que segue a vida da mulher? Essa prevenção, ela vai em colo de útero até os 65 anos. Então, ter entrado na menopausa, ela tem que continuar indo, tá? Então, quais são as mulheres que a gente fala, olha, você a princípio não precisa se preocupar. Então, mulheres que nunca tiveram atividade sexual, né? Nisso a gente assume o quê? Que ela nunca teve contato com o vírus do HPV. E mulheres que nunca tiveram qualquer alteração nos exames preventivos, nem história de infecção pelo HPV e que já tiraram o útero, com o colo do útero. Essas mulheres, a princípio, não precisariam fazer. É importante reforçar isso, que existe a retirada do útero que preserva, que mantém o colo do útero. E às vezes a mulher não sabe, ela fala, tirou meu útero, eu não preciso mais fazer nada. Mas se ela ainda tem o colo do útero, ela tem que continuar fazendo esses exames. Então, para a população geral, até os 65 anos, mulheres que nunca tiveram atividade sexual, a princípio, não precisa, ou mulheres que tiraram o útero com o colo do útero e que nunca na vida tiveram qualquer alteração nos exames de Papa Nicolau ou história de infecção pelo HPV. Essas mulheres poderiam parar esses exames. A gente está aí dedicando esse programa hoje, né, ao câncer do colo de útero, mas câncer ginecológico é algo que precisa ser falado, né, e que também deve ser diagnosticado de forma precoce, por isso, né, a ida ao médico sempre com essa frequência é tão importante, né, doutora? Perfeito, Viviane. Eu acho que uma coisa assim que a gente sempre reforça a ida ao médico, e eu queria falar 2 coisas sobre isso. Nós, mulheres, nós tendemos a priorizar muito a nossa família, as pessoas à nossa volta, e é muito comum no consultório elas falarem, eu estava sentindo isso, mas eu achei que não ia ser nada, ou a vida estava muita coisa, e acabaram, né, postergando um pouco, e aquilo traz uma culpa gigantesca para aquela mulher, e aquela sensação de que isso que eu estou passando poderia ser diferente. Então, o recado que eu queria dar é fique atento ao seu corpo, porque às vezes a gente vai no médico num período, uma vez por ano, mas às vezes você foi no médico hoje, daqui 2 meses você começou a ter algum sintoma, deve ir ao médico de novo. Então, ficar atento aos seus sinais e ao seu corpo é uma coisa muito importante. Talvez até em algumas situações mais eficiente, porque nós conhecemos a nossa saúde, o que a gente está sentindo, do que ter aquela coisa, não, fui esse ano, agora só ano que vem. Fique atento ao seu corpo e procure ajuda sempre que possível e priorize a sua saúde. As pessoas à sua volta vão agradecer, porque a nossa família sempre quer que a gente esteja bem, e priorizar a nossa saúde, o nosso corpo, faz parte da gente cuidar de quem está à nossa volta também. Tá aí então o recado da doutora Georgia Sintra, ela que é ginecologista oncológica, parou tudo aí para falar com a gente sobre câncer de colo de útero também e dar outras dicas. Doutora, eu quero agradecer a sua participação aqui no Saúde é Vida. Infelizmente o nosso tempo é curto, passa muito rápido, por isso eu quero já deixar o convite para a senhora participar outras e outras vezes, porque tem muito tema, tem muito assunto relacionado aí à saúde da mulher, então fica o convite aqui. Perfeito, eu agradeço muito a oportunidade, eu acredito muito que conhecimento salva vidas, então sempre que a gente pode levar conhecimento para a população, a gente está tendo um impacto na saúde e na vida das mulheres no nosso país. Então, obrigada mesmo pela oportunidade.
Obrigada mais uma vez, então, doutora Georgia. A você de casa também, mais uma vez, obrigada pela companhia e audiência. Eu te convido a continuar acompanhando toda a nossa programação e a gente se vê na próxima edição do Saúde é Vida. Se cuida, tchau!